morning, sétimo ano! Chegou a quarta-feira e eu venho apresentar as aulas de hoje. Hoje vocês terão nessa videoaula uma aula de geografia, uma aula de inglês e uma aula de história, segundo as nossas aulas presenciais. E as aulas ocorrerão nessa mesma ordem. A primeira aula, uma aula de geografia com o Mr. Sench. A segunda aula, uma aula de inglês ministrada pelo Mr. Stephanie. E a terceira aula, uma aula de história, ministrada pela Miss Aires. Pessoal, eu estou deixando aqui na descrição do vídeo o momento exato de cada uma dessas aulas, junto com a agenda do dia. Qualquer dúvida, vale lembrar, vocês podem nos procurar pelas nossas redes sociais. Beleza? Pessoal, no mais, desejo a vocês uma ótima quarta, bons estudos, fiquem com Deus e até amanhã. Bom dia, sétimo ano! Como é que vocês estão nessa manhã de quarta-feira? Bom, pessoal, feriado aí se aproximando, né? Nós tivemos nossa live ontem e aí eu prometi para vocês, então, uma revisão para a semana que vem, né? Então, vocês terão tempo aí para estudar. Semana que vem será a nossa semana, né, de trabalhos lá no Google Classroom, que serão avaliados, então serão avaliativos. E aí nós precisamos fazer uma revisão aí do nosso conteúdo que nós já encerramos. No capítulo 3 do módulo 2, nós tratamos do espaço rural e do espaço urbano, suas principais características. No capítulo 4 do módulo 2, nós falamos um pouquinho sobre a região sudeste, começando a falar de cada uma das regiões, né, de suas particularidades. E nós começamos pela região sudeste. Então, hoje, pessoal, vou fazer um grande geralzão, tá bom? Desses dois capítulos. É muita coisa. Então, hoje a aula vai ser um pouquinho maior, tá bom? Eu vou tentar agilizar, mas preparei 2 slides para vocês. Me cobrem, eu posso mandar esses slides para que vocês possam reler eles e possam usá-los também como revisão, tá bom? Para nossa prova, tanto por meio da live como lá no Google Classroom, beleza? Bom, pessoal, vou diminuir aqui um pouquinho para que vocês possam ver então o slide, tá? Bom, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o rural, né, e o urbano no Brasil, suas principais características. Primeiro, pessoal, conceituar o que é espaço rural e o que é espaço urbano. Espaço rural compreende as áreas de um território ocupadas essencialmente pelas atividades ligadas ao setor primário. Então, pessoal, eu chamo de espaço rural o espaço que é utilizado principalmente para as atividades do setor primário. Vocês lembram quais são as atividades do setor primário? A agricultura, a pecuária e o extrativismo, tá? E por isso, a atividade do setor primário são as atividades fundamentais e principais do espaço rural, tá bom? A agropecuária, pessoal, o que é agropecuária? Termo utilizado para denominar conjuntamente as atividades da agricultura e da pecuária. Nós também comentamos isso em live, que agropecuária são 2 palavrinhas que se uniram, né, para formar uma só, não é isso? E a agropecuária ela é muito importante no Brasil, comentamos isso ontem, né, no meio da nossa live. Nós não podemos menosprezar a atividade de agricultura e nem a pecuária. O Brasil é o maior exportador de carne bovina, vimos isso ontem. Ele é o maior exportador, né, de vários produtos aí. Soja, trigo, milho, mandioca, feijão, não é? Nós vimos aí um monte de produtos. Bom, pessoal, ainda sobre o espaço rural. A agricultura e a pecuária geram 19% dos empregos, né, para a população economicamente ativa. E lembra lá do PEA, população economicamente ativa, tá bom? E contribui aí com 10% do produto interno bruto, tá? A agropecuária, pessoal, ela tem 2 finalidades, né? Tanto a produção para abastecimento interno das indústrias, como matéria-prima, como também, pessoal, para as famílias, né? Lembrando que principalmente esses produtos que chegam
nas nossas casas, né? Bom, pessoal, o espaço rural, fatores que contribuem aí para a expansão da agropecuária. Nós temos um grande mercado consumidor interno, né? O que é o mercado consumidor interno? A nossa população, ela precisa comer, então ela consome esse produto que é produzido lá no campo, seja ele a carne, seja os vegetais, os legumes, né, os grãos, enfim. Nós temos a expansão das áreas com a agropecuária moderna, né? Nós já falamos sobre isso. O que eu chamo de agropecuária moderna, pessoal? A pecuária intensiva, né? Criada em confinamento, criada com ração, com melhoramento genético, criada com remédios, né, para que tenha uma engorda rápida e saudável. Enquanto que a agricultura ela é criada com os pivôs. Lembra de ontem? Nós vimos alguns pivôs para irrigação, é criado com agrotóxicos, os transgênicos, né, que são produtos modificados geneticamente. Tudo isso, então, com alta tecnologia, agricultura moderna. Em grandes extensões de terra, e terra, pessoal, não falta no Brasil, né? O Brasil aí, que é o quinto maior país do mundo em extensão territorial, nós temos um clima que é favorável, né? Um clima tropical típico, com chuvas aí até regulares, né? Em Goiás não é tão regular assim, né? Nós temos aí um verão chuvoso, um inverno seco, entretanto nós temos aí plantas que se adaptaram muito bem a esse clima. O milho, a mandioca, a soja, né? Principalmente quando ela é irrigada. Pessoal, o que é a agricultura tradicional? Né? Vamos diferenciar a agricultura moderna da agricultura tradicional. A agricultura tradicional é aquela praticada em pequenas propriedades, lembra lá? Principalmente com policultura. Então o cara planta arroz, feijão, milho, mandioca, ele tem a hortinha dele. E geralmente, pessoal, é com a mão de obra familiar, com a mão de obra da família. E é esse alimento que chega na nossa mesa, né? Por meio das feiras, dos supermercados. Então, a agricultura tradicional ainda é a agricultura que abastece, tá bom, o mercado interno. Já aqui, ó, uma horta aqui, um plantio de horta de agricultura familiar. A agricultura familiar e tradicional, né? Plantando em frutas, legumes, como eu disse, é o que chega nas nossas casas. O que é a pecuária tradicional? É aquela pecuária criada de forma extensiva. O gado é criado solto, né? Geralmente em grandes extensões territoriais. Né? Ele come o que ele encontra lá do pasto. É o que nós chamamos de caipira, né? Então é a carne caipira, a galinha caipira, é o porco caipira, tá bom? Quando a gente usa esse termo caipira, significa que ele é criado de forma extensiva, tá? Então, muita atenção para essa palavrinha, de forma extensiva, ok? Já a agricultura moderna, pessoal, aí, ó, uso de máquinas, é destinado principalmente para exportação, né? Nós temos aí técnicas mais eficazes, aumenta-se a produção. Geralmente eu posso produzir mais em um espaço menor por causa da tecnologia que é empregada, beleza? A mesma coisa da pecuária. Ela é criada de forma intensiva, com alguns cuidados especiais, vacinas, né, ração, então máquinas aí para fazer a ordenha. Então nós temos aí então o que nós chamamos de pecuária moderna, tá? Pessoal, lembrando aí que a partir da década de 70, o governo adotou algumas medidas que mudaram o espaço rural brasileiro, né? Colocando aí, protegendo o trabalhador rural, que agora vai ter leis trabalhistas também para esse trabalhador. Nós vamos ver, inclusive, nesse mesma década, um grande fluxo migratório, a gente vai ver mais para frente aqui, do espaço rural para o espaço urbano, as pessoas migrando, né, o que a gente chama de êxodo rural, tá? Pessoal, grandes produtores,
eles conseguem mais recursos financeiros por meio de empréstimos. E por isso, pessoal, em detrimento, os pequenos e médios produtores têm mais dificuldades em conseguir esses empréstimos, né? E, portanto, aí tem mais dificuldades em trabalhar, em aumentar a produção e até mesmo em concorrer, né, no mercado aí com os grandes produtores. Como é que eles burlam isso então? Por meio das cooperativas. Já ouviram esse nome? Quando nós falamos de cooperativas, pessoal, são pequenos proprietários que se unem, né, para conseguirem melhorar os seus preços. Então, eles se unem em grandes cooperativas e como se fossem grandes empresas. E aí eles conseguem competir melhor, né, com grandes proprietários de terras, com grandes marcas, aí, com grandes lavouras, ok? Por meio de cooperativa. E aí um exemplo, né, de cooperativa, a Coamo, que é uma cooperativa agropecuária mourãoense, né? É um exemplo aí de cooperativa. Pessoal, as agroindústrias. O que são as agroindústrias? Pessoal, é a indústria que está diretamente ligada à agricultura. Por exemplo, a produção de etanol, né? A produção lá de combustível, que algumas pessoas chamam aí de álcool. O álcool vem da cana-de-açúcar. Então, para produzir o etanol, é necessário que haja a plantação de cana-de-açúcar. E aí, essa relação entre o plantio da cana-de-açúcar para a produção de etanol, nós chamamos de agroindústria, tá? Mas não é a única, pessoal. Existem várias outras aí associadas, tá, à agroindústria. Por exemplo, o óleo vegetal, os sucos concentrados, a produção recentemente de vinhos no Brasil, né? Nós vamos aí chamar então todas essas a indústria ligada à agricultura de agroindústria, beleza? Pessoal, as atividades extrativas, lembrando que elas também fazem parte do setor primário e também estão no campo, né? Nós chamamos de extrativismo, nós temos três tipos, né? Vegetal, animal e mineral, tá? Nós vimos que o Brasil é um grande explorador de petróleo, né? De carvão mineral, de gás natural, né? Então o Brasil ainda tem uma atividade extrativa bastante significativa, principalmente, pessoal, no nosso litoral, né? Aí, ó, lembrando que o Brasil é um dos maiores exploradores de minérios do mundo, tá bom? Essa exploração, ela é feita tanto por empresas brasileiras como por multinacionais, ou seja, por empresas de outros países que atuam aqui no Brasil, tá? E pessoal, sempre com o uso de muita tecnologia, tá? É necessário o uso de tecnologia para extrair petróleo, para extrair ferro, para extrair aí, enfim, vários minerais, né? Pessoal, o trabalho e a terra no espaço rural brasileiro. Apesar, pessoal, do Brasil ser imenso, né? Apesar do Brasil ser o quinto maior país em extensão territorial, apesar do Brasil produzir tanto, o Brasil ainda é muito desigual, né? Há fome no Brasil. E, inclusive, eu gosto sempre de frisar isso. Por que há fome no Brasil? Porque falta alimentos? Não é porque falta alimentos. É porque há uma má distribuição, pessoal, dos alimentos. E não só dos alimentos, mas também das terras, né? E aí nós chamamos os grandes proprietários de terra de latifundiários, né? As pessoas que concentram grandes propriedades de terra. E eu chamo essa grande propriedade de terra de latifúndio, né? Como nós já vimos aí. Pessoal, embora, né, a agropecuária brasileira tenha considerável participação na produção mundial, o Brasil apresenta um índice médio de produtividade, tá? Até porque não são todos os produtores que utilizam
de uma agricultura moderna, tá? A maior parte da nossa agricultura e nossa pecuária, ela ainda é de forma tradicional, tá? Então, o espaço rural brasileiro ainda não é bem aproveitado, né? Apresentando aí uma pecuária extensiva e tradicional, ok? Pessoal, estrutura fundiária, né? Como é que está a distribuição de terra? Eu já coloquei aqui, dividido em latifundiários, que são esses grandes proprietários de terra, e os minifundiários, que são esses pequenos proprietários de terra, tá? Então, o Brasil tem essa diferença aí. Nós temos aí, ó, os minifundiários, né? Os pequenos proprietários de terra, com um trabalho tradicional, né, uma agricultura tradicional, lavrando a terra aí com uma enxada, né? Pessoal, nós comentamos, tivemos até uma live que nós falamos sobre reforma agrária. Lembrando que a reforma agrária, ela é um benefício que está presente na nossa Constituição, ela é lei, né? E o que é a reforma agrária? A reforma agrária, ela é uma redistribuição de terra. É eu retirar a terra, né, de um proprietário que não está utilizando aquela terra, né, e passar essa terra, então, para proprietários, para pessoas que vão trabalhar na terra. Isso é bom para a economia do país, porque vai produzir alimento, isso vai girar a economia, né? E não só haverá uma especulação imobiliária. O que é uma especulação imobiliária? Quando você compra uma terra e você não trabalha nela. Você fica esperando que ela valorize, né? Para que você possa vender. Só que o país perde com isso, porque vai faltar produção, né? Naquela terra poderia se estar produzindo e não se está. Por isso, o governo ele prevê, né, que haja reforma agrária. Entretanto, a gente sabe que a reforma agrária nem sempre acontece e é por isso, pessoal, que existe as lutas pela terra, né, como o movimento, por exemplo, dos sem terra, né, um movimento que exige, né, que a lei seja cumprida e que haja reforma agrária, tá bom? Aí aqui eu falo um pouquinho do movimento dos sem terra. Esse é o símbolo, né, do movimento dos sem terra. Pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre o espaço urbano, né? Pessoal, lembrando que os primeiros núcleos urbanos no Brasil nasceram já no século XVI, principalmente no litoral, né? Então, onde surgiram as primeiras cidades? No litoral do Brasil. Essas cidades, elas tinham a função de proteger o Brasil, né? Então, elas contavam geralmente com fortes, né? Porque eram para proteger. Pessoal, o espaço urbano, ele se caracteriza pela aglomeração de pessoas, de atividades e de edifícios, e também, pessoal, pelas atividades econômicas do setor secundário e setor terciário. Setor secundário, lembra lá qual é? Construção civil e indústria. E o setor terciário, que é o turismo, que é o comércio, a prestação de serviço, o transporte, né, etc. Então, o espaço urbano ele se caracteriza por esses dois setores da economia, pelo setor secundário e pelo setor terciário, diferente do espaço rural, que era o setor primário, o espaço urbano será o setor secundário e o setor terciário, tá bom? Pessoal, ao longo dos séculos 17 e 18, o espaço urbano começou a crescer, principalmente por causa da mineração, depois por causa do cultivo de café, né, que levou aí à criação das ferrovias. Começamos um processo de urbanização mais intenso, né? Principalmente no sudeste do Brasil, aí com o café, até que nós chegamos aí nas décadas de 40 e 50, quando começam os fluxos migratórios por causa das indústrias, né, que estavam surgindo nas grandes cidades. Então, as indústrias vão atrair trabalhadores, as pessoas vão deixando o campo, né, o espaço rural,
para viverem nas cidades, até que a gente chega, pessoal, na década de 70. Na década de 70, em 1970, é quando o Brasil ele tem um boom, né, de crescimento das cidades, e aí nós deixamos de ser um país predominantemente rural para nos tornarmos um país predominantemente urbano, né? Então, é quando nós temos aí essa mudança da caracterização da população brasileira. Pessoal, apesar de que nós falamos de espaço rural e espaço urbano, nós não podemos esquecer que existe uma interdependência entre esses dois espaços, né? O espaço rural, ele produz a matéria-prima para as indústrias do espaço urbano, mas é o espaço urbano que produz, pessoal, toda a tecnologia da agropecuária moderna para o espaço rural, tá bom? Então, um depende do outro, tá? Principalmente o espaço urbano depende, né, da matéria-prima, dos alimentos que vem do espaço rural. A gente não pode esquecer disso, tá? Bom, pessoal, nós não vamos falar sobre o que é megalópole, não precisa. Pessoal, alguns problemas do espaço urbano, né? Desemprego, violência, falta de infraestrutura, né? Então a gente viu aí, a gente fez atividades que mostrava problemas de lixo, de captação de lixo, de falta de saneamento básico, né? O esgoto jogado a céu aberto, a poluição atmosférica, a poluição sonora, poluição do ar, né? A falta de moradias adequadas, pessoas morando em áreas de risco. Nós vimos isso em alguns exercícios. Então, são muitos os problemas das cidades. Basta você pensar aí na cidade de Goiânia, né? Olha aí como é que estão as nossas ruas. Isso porque não é nem época de chuva ainda. É um problema de infraestrutura, de manutenção, né, das vias públicas. Então, esse é um dos problemas que nós podemos citar, tá bom? Existem muitos outros. Pessoal, eu queria avançar agora, falar um pouquinho sobre a região Sudeste com vocês. Deixa eu pular aqui para a região Sudeste agora, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a região Sudeste, para a gente poder finalizar. Bom, pessoal, região Sudeste. Nós sabemos que é capítulo 4 de vocês. É uma das regiões do Brasil, né? Quando nós vamos falar um pouquinho sobre a ocupação, as atividades agroindustriais, a urbanização e o crescimento dessa região. Pessoal, o que são a região Sudeste? A região Sudeste é composta por 4 estados, não é? Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, né? Lembrando, capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Capital de São Paulo, São Paulo. Capital do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. E a capital do Espírito Santo, Vitória. Beleza? Bom, pessoal, a ocupação desse espaço. Esse espaço, pessoal, o Sudeste, ele é ocupado lá desde o século XVI, tá? Com os jesuítas, com os bandeirantes, né? Na região Sudeste, nós temos a construção das primeiras vilas do Brasil, no litoral, tá bom? Então, é uma região de ocupação extremamente antiga, tá? Então, aí, ó, o início da colonização foi por jesuítas portugueses, que fundaram a primeira cidade do Sudeste, que é a Vila de São Vicente, que vai se tornar São Paulo, né? Em 1532, tá bom? E por que essas pessoas vieram, pessoal, para o Sudeste? Principalmente em busca de pedras preciosas. E depois, pessoal, a gente tem que lembrar que o Sudeste ele passa por outros 2 grandes ciclos econômicos. O ciclo do ouro, né, em Minas Gerais, e o ciclo do café no Rio de Janeiro e em São Paulo, tá? E tudo isso, pessoal, o ouro, o café, vai atrair muitas pessoas para essa região. E essa região ela vai crescer e ela vai se desenvolver. E aí já no século XVIII, ela vai ser a principal região econômica do Brasil, tá?
E aí o Sudeste, né, é a principal região econômica do Brasil. Pessoal, outra coisa importante são as indústrias. Lembrando, pessoal, que as indústrias elas se concentram no Sudeste. O Sudeste é a região mais industrializada, né, do nosso Brasil. É mais industrializada, ela é a mais povoada, né, densamente povoada. É nela que nós encontramos o maior número de pessoas de todo o nosso Brasilzão aí, tá bom? Pessoal, esse slide aqui eu já comentei com vocês, foi o slide de uma das nossas aulas, né? Mas aqui é mostrando para vocês um pouquinho sobre essa expansão industrial que vem ocorrendo aí na região sudeste, com as indústrias automobilísticas, petrolíferas, de refinamento, né, etc. Pessoal, olha essa imagem. Esses círculos, eles mostram para a gente as indústrias. Olhem aí na região do Sudeste, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. É incrível, pessoal. A maior parte das indústrias se concentram aí nessa região do Sudeste, tá? As atividades agroindustriais. Lembra lá? Agroindústria, agricultura voltada para a indústria. E aí, uma das principais indústrias, agroindústrias, né, da região Sudeste, sem sombra de dúvida, é a sucroalcooleira, ou seja, é aquela, pessoal, que produz o etanol, tá? É a que produz o etanol. Pessoal, a importância aí do café, né? No primeiro momento, ele era utilizado com a mão de obra escrava. Depois, essa mão de obra escrava é substituída pelos imigrantes, principalmente italianos, né, que chegaram ali no século XVIII. E depois, pessoal, nós tivemos a expansão dos grandes centros urbanos, com a vinda das pessoas do campo para as cidades, né, e o trabalho passa aí a ser assalariado. E as indústrias, pessoal, atraem muitas pessoas. E aí já é na década de 70, quando o Sudeste, né, e as cidades se tornam o principal polo econômico do Brasil. E aí, pessoal, olha aí, esses dois mapas, tá? Nós comentamos na live de ontem sobre isso. O que eles mostram pra gente? Esse primeiro mapa aqui, pessoal, ele mostra pra gente que o fluxo migratório saía do Nordeste para o Sudeste, ó, do Nordeste para o Sudeste, tá? Esse era o sentido do fluxo migratório. Agora, pessoal, a partir da década de 90, o fluxo migratório ele é contrário. As pessoas elas têm voltado, tá, para o Nordeste e tem diminuído um pouco o fluxo para o Sudeste. Por quê? Por causa de falta de emprego, desemprego, né? Então, aquilo que atraía as pessoas deixou de atrair. Então, o Sudeste tem deixado de ser, né, tão atrativo para os migrantes como foi no passado, tá bom? Bom, pessoal, eu não vou estender mais, não. Já está bastante longo para vocês aí. Pessoal, leiam o capítulo 3, o capítulo 4 de vocês com muita atenção. Lá no final do capítulo 4, numa página antes da atividade do Para Quem Quer Mais, você vai encontrar aquele campo rosa, o campo que fala para relembrar. Deixa eu até ver qual que é a página aqui para vocês, para facilitar para vocês estudarem. Aqui, ó, para lembrar, página 60. É essa atividade aqui, ó. Nesse campo, pessoal, para lembrar, você tem aí um resumo, né, do capítulo 3, do capítulo 4. Então, vale a pena ler com não só uma, duas vezes, mas várias vezes aí esse campo, tá bom? Para a nossa conversa lá na semana que vem, da nossa live na semana que vem, dia 14, ok? Pessoal, qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, tá? O importante é que vocês não fiquem com dúvida nos conteúdos. Eu sei que é muita coisa, eu falei rapidinho, né? Mas é porque é um conteúdo aí de 2 meses que a gente vem trabalhando
nas nossas aulas, nas nossas lives, tá? Conteúdos que eu acho que vocês não têm muita dúvida, mas qualquer coisa podem me procurar, tá bom? Pessoal, bons estudos para vocês no dia de hoje, bom feriado para vocês amanhã, na sexta-feira nós vamos emendar, aproveitem, estudem, façam as atividades que acumularam aí, que vocês deixaram de fazer, deixaram de entregar, para não perderem nota. Estudem para as atividades avaliativas que virão, né, daqui para frente. E também aproveitem para descansar, para brincar bastante. Nós já estamos aí na contagem regressiva para as nossas férias, tá bom? E logo, logo, eu tenho quase certeza que em agosto a gente retorna com as nossas aulas presenciais e a gente mata um pouquinho dessa saudade de nos vermos presencialmente, tá bom? Pessoal, no mais, é isso. Eu estou por aqui, podem contar comigo. Até na semana que vem, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até. Falou! Hello guys, how are you guys doing? 7th grade. Today's class and today's video we're gonna be talking about criminals. Remember last class we talked about the crimes: burglary, carjacking, theft, spitting, vandalism, many more. Então, na aula passada nós trabalhamos com esses crimes. Trabalhamos na aula de segunda-feira com algumas palavras relacionadas a detective. Na aula de hoje, quarta-feira, nós vamos estar trabalhando com os criminals. O que são criminals? São criminosos, ok? Ou as pessoas que commit the crimes, cometem os crimes. Alright, eu não tenho todos os criminals relacionados a todos os crimes que nós vimos na aula passada, porém eu tenho alguns aqui e dá para ter uma ideia super já de cara do que vai ser. Nós temos o arsonist, o burglar, carjacker, fraudster, mugger, thief, vandal. Então nós temos todos esses aqui. Beleza, eu entendi. O que eu vou ter que fazer com cada um desses criminals? Vocês vão ter que colocar aqui à frente para mim. Lembrando que vocês vão ter que copiar no caderno. Não tem atividade no Google Classroom, vai ser somente essa aqui do vídeo no YouTube, então prestem bastante atenção. Vocês vão ter que colocar o nome do crime a qual essa pessoa, esse criminoso, está correspondendo. Por exemplo, a arsonist é a pessoa que comete qual crime? Que tipo de crime? Aí o que eu vou fazer? Eu vou lá no conteúdo da aula passada, vou investigate, já que a gente está trabalhando com esse tema de detectives, vou investigar, analisar, analyze, outra palavra que a gente viu segunda-feira, e identificar qual que é o crime que corresponde à pessoa, ao arsonist. Qual é o crime que corresponde ao burglar? Qual que é o crime que corresponde ao carjacker, ao fraudster, ao mugger, ao thief e ao vandal? Então, vai lá, analisa, escreve na frente para mim. Outra coisa, a atividade de casa de vocês vão ser duas partes. Beleza, a primeira parte, serão três partes, melhor dizendo. A primeira parte vai ser essa de colocar quais são os crimes correspondentes a cada criminoso. A segunda, que é realmente uma questão em si, write a paragraph about a crime. No nosso dia a dia, na cidade, Goiânia não é uma das cidades mais seguras. A palavra segura em inglês é safe, então Goiânia não é tão safe assim. Dependendo do bairro, às vezes é um pouquinho mais seguro do que os outros, porém a criminalidade está em todo lugar, e isso acontece em todo o Brasil, em todo o mundo. Tanto é que a gente viu crimes diferentes que acontecem ao redor do mundo. Se a gente liga a TV hoje em dia, o jornal, a gente consegue, no próprio newspaper, no jornal impresso, a gente consegue ter essa noção, certo? Na internet. A internet é um meio que fala muito sobre isso. Beleza. Espero que ninguém tenha passado por isso, de ter às vezes sido roubado, furtado, alguma coisa do tipo. Porém, a gente vê histórias, às vezes os pais de vocês vão saber contar melhor sobre isso. E aí, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão escrever um parágrafo para mim, ok?
about a crime, sobre um crime, que sejam dos crimes que nós estudamos, ok? Ah, professor, mas meus pais não souberam explicar muito bem, eu não achei interessante a história. Posso inventar? Pode. Quão máximo assim, de criatividade vocês conseguirem utilizar para fazer as tarefas de casa, vai ser melhor. É melhor para vocês aprenderem mais ainda o inglês. Por quê? Porque a partir de quando a gente começa a criar, a gente começa a buscar mais, ou seja, buscar conhecimento, aprendizado. Então, uma dica que eu dou para vocês é que mesmo se eu vou reescrever uma história que alguém me contou, ou se eu vou inventar, vou criar uma história sobre um crime, eu posso criar o parágrafo em português e posso traduzir ele. Qual que é o tradutor que eu sempre falo que traduz textos muito bem? DeepL. Professor, mas como é que eu faço esse tradutor aí acontecer na minha vida? Entra no Google, digita DeepL Translator. Desculpa, vou colocar aqui pequenininho para vocês. Translator. É um tradutor gratuito, ele só é pago se você quiser uma outra opção, tipo exemplos de frases, essas coisas. Ele traduz textos grandes, o que ajuda muito, certo? E eu posso criar meu texto ali na hora, ou eu posso criar no papel. Se eu criar ali na hora, ele já vai me dando a tradução instantaneamente, ok? Instantly. Very good. Posso usar o Google Tradutor? Nada te impede, porém também não te garante que vai estar tudo certo. O Google Tradutor traduz tudo muito ao pé da letra. O DeepL reconhece até gírias já, ok? Fechou. Então eu escrevi esse parágrafo aqui, 4, 5 linhas, galera. Não precisa de muita coisa, é contar bem rápido. Conta qual que é o crime, o momento ali, o lugar em si, o que aconteceu. Beleza, quem quiser dar a solução, tal pessoa foi presa, tal pessoa foi punida, você que sabe, ok? O mínimo 4 linhas acho que já é suficiente pra gente contar isso. Beleza. Passando dessa parte, eu passo para aqui nossa última atividade, digamos assim. What is the best solution or punishment to a person or group of people who kidnapped a person? Aqui nós temos um crime diferente. Esse é o crime de kidnap ou kidnapped. Kidnapped. Isso eu escrevi errado. Kidnapped. Kidnapped é sequestro, ok? Uma coisa horrível. Então, aqui nós temos uma situação para vocês pensarem. Qual seria uma punição, uma solução para um caso de uma pessoa que sequestrou uma outra pessoa? Kidnapped a person. Vocês que vão me contar em inglês, ok? Qual seria a punição para esse crime? Alright? Lembra que na aula passada vocês tinham que desenhar e colocar uma punição para os 4 crimes? Agora vocês vão colocar a punição para esse crime. Lembra que significa kidnap? Sequestro, ok? Então, galera, é basicamente isso a nossa atividade para hoje. Quem tiver dúvida, só perguntar. WhatsApp, vocês perguntam. Façam que nem o João Gabriel, ele me pergunta toda vez. É isso aí, tá certinho. Tem que tirar dúvida, ué. Não adianta levar a dúvida lá para a nossa live do final da semana, porque aí vocês vão perder muito tempo. Vocês podem fazer essa atividade rapidinho, ok? Tirando a dúvida rapidinho também. E eu tô sempre à disposição para ajudar vocês, galera. Então, é isso. Essa é a nossa atividade. See you next class. Bye bye. Hello, 7º ano, tudo bem com vocês? Quem fala é a Iris, professora de História. Hoje, quero fazer algo diferente com vocês. Como nós não vamos ter o nosso vídeo de sexta-feira, devido ao feriado, hoje eu vou fazer nessa atividade, em vez de fazer o que geralmente eu faço. Eu conceituo vocês sobre algum tema, algum conteúdo, e depois passo a atividade. E aí, no vídeo de sexta-feira, nós temos o nosso vídeo de correção, certo? Hoje nós vamos fazer essa atividade juntos. Eu vou ler junto com vocês a atividade do livro. Então, enquanto eu tô falando aqui, já vai pegando aí o seu livro, abrindo na página 56 para a gente poder fazer juntos. Então, galera, diferente de como nós temos feito essa semana, devido ao feriado, vai ser um pouquinho diferente.
Com essa atividade, nós finalizamos o conteúdo do segundo bimestre, fechamos aí o módulo 2, certo? Então, os próximos vídeos, os vídeos da semana que vem, serão vídeos de revisão. E aí eu peço a vocês que, se vocês tiverem alguma dúvida, revejam os vídeos anteriores, anotem suas dúvidas para que eu possa esclarecer, né, suas dúvidas. Não deixe as dúvidas para depois, porque pode ser que depois fica bem em cima da prova e aí vocês ficam com dúvidas e na hora de fazer a prova, já pensou se é exatamente a sua dúvida que cai na prova? Então, não deixe para perguntar depois. Anota aí suas perguntinhas e a gente se encontra nas lives. Você pode me procurar nas lives ou no meu telefone mesmo, pessoal. Todo mundo tem o telefone. Pode me procurar, tá ok? Então vamos lá. Página 56. Na página 56, nós começamos aí com um pequeno texto, certo? Leia o texto a seguir. O comércio era uma forma importante das sociedades africanas se relacionarem, trocando não só mercadorias, como ideias e comportamentos. O comércio é uma atividade das mais presentes na história de várias regiões da África, e por meio dele as sociedades mantinham contato umas com as outras. Os produtos eram negociados por pessoas vindas de longe, com costumes e crenças diferentes que algumas vezes eram incorporados, misturando-se às tradições locais. O exemplo mais marcante desse tipo de situação foi a influência muçulmana exercida em todo o Sahel a partir das caravanas e dos comerciantes de rotas do Saara. Era o comércio a longa distância que se conseguiam os maiores lucros, pois nele se trocavam mercadorias caras, de luxo, raras, que apenas os mais poderosos podiam pagar. Esse tipo de atividade exigia um grande investimento, pois era preciso comprar as mercadorias a serem negociadas, providenciar o transporte e a segurança das cargas, esperar o melhor momento para negociar. Em compensação, a margem do lucro era suficientemente grande para sustentar um grupo de comerciantes ricos, próximos aos círculos dos poderes centrais das sociedades nas quais viviam. Já o comércio de curta distância se articulava à vida da aldeia, das cidades próximas, das províncias, envolvendo, quando muito, regiões vizinhas. O excedente de um grupo era trocado pelo de outro. Assim, a dieta alimentar podia ser variada. Também se trocavam tecidos por contas, potes por bolsas de couro, sal por conchas, ouro por cativos. Os dias de feira se alternavam nos mercados da região, podendo haver uma circulação dos mesmos comerciantes entre as várias feiras. Nelas, as mulheres negociavam os produtos que plantavam e alguns alimentos processados, participando de preferência das que eram próximas o suficiente para não se afastarem muito de casa. Esse é um texto de Marina de Melo Souza, África e o Brasil Africano, da editora de São Paulo, editora Ática, 2006, na página 42 e 43. Então, vamos lá. Esse é o nosso texto. Com base nesse texto, nós vamos responder a algumas perguntas. Letra A. Letra A. Qual era a importância cultural do comércio para as sociedades africanas? Então, de acordo com o texto que nós acabamos de ler, o comércio ele tinha uma importância muito grande para essas sociedades africanas, porque era através do comércio que elas se relacionavam, trocavam não só as mercadorias do comércio, mas elas trocavam ideias, elas
trocavam estilos, comportamentos, ideologias. Então, a importância cultural do comércio para a sociedade africana, ela tem um peso muito grande por causa disso, porque não era só uma troca de produtos, mas uma troca de cultura também através do comércio. Letra B. Caracterize o comércio africano a longa distância. Então, o comércio a longa distância, ele rendia maiores lucros, pois nele se trocavam mercadorias caras, raras, de luxo, e que só algumas pessoas poderiam pagar, nem todo mundo, só as pessoas mais poderosas, mais ricas que podiam pagar por esse produto. Então, esse tipo de atividade, ela exigia um investimento maior. Não era qualquer pessoa que podia simplesmente fazer esse tipo de atividade, porque as mercadorias, elas eram caras. E, além da mercadoria ser mais cara, também tinha a questão do transporte. A pessoa que comprou, o comerciante que comprou essa mercadoria mais rara, mais luxuosa, mais cara, ele tem que se preocupar aí com o transporte dessa mercadoria e também com a segurança. Porque pensa aí, você pegar uma carga, você é um comerciante, conseguir uma carga bem luxuosa, bem lucrativa, e ele for assaltado no meio do caminho, né? Então é um prejuízo. Então você tem que ter o dinheiro para comprar a mercadoria, para transportar a mercadoria e também para defender, para fazer a segurança dessa mercadoria. E eles aí, quando eles estavam na terra para vender, eles tinham ainda que esperar um momento bom para vender. Então você tinha que ter o dinheiro para comprar essa mercadoria, para transportar essa mercadoria, para fazer a segurança e para se alojar, digamos assim, no local, a fim de esperar um tempinho para poder vender. Então, tinha que ter um dinheiro para você ser um comerciante de coisas luxuosas. Você tinha uma renda maior, mas também você tinha que ter uma renda maior para poder sustentar esse tipo de comércio. Então, aí, aqui no texto traz o seguinte: em compensação a todos esses transtornos, a todas essas coisas que vão contra, que dão trabalho, todo esse trabalho, apesar de todo esse trabalho, a margem de lucro era suficientemente grande para sustentar um grupo de comerciantes ricos, próximos ao círculo dos poderosos centrais das sociedades em que viviam. Então, apesar de todo esse trabalho, de toda essa demanda de tempo e de trabalho, era algo muito rentável. Então, valia a pena você se sacrificar aí para vender esses produtos mais caros. Então, quais eram os produtos trocados no comércio de longa distância? Esse daí está na página 57, certo? Então, que produtos eram esses? Os produtos trocados no comércio a curta distância eram os tecidos, contas, potes, bolsas de couro, sal, contas, ouro, cativos. Os cativos aqui, gente, são os escravos, tá? Escravos, produtos que plantavam e alguns alimentos processados. Esses são os produtos que eles vendiam aí na curta distância, né? Produtos mais esse comércio próximo das casas. Então, galera, só hoje, essa atividade, se vocês tirarem a fotinha dessa atividade, páginas 56 e 57, e postarem lá no Classroom, somente hoje ela vai valer um ponto. Esse ponto, gente, é um ponto extra. Então, se você perder, eu perdi a atividade, e agora não precisa. É um ponto extra. Se você quiser esse ponto extra para você vai tirar a fotinha e postar lá no Classroom. Só hoje, quarta-feira, amanhã, quinta-feira, feriado, não adianta postar porque não vai valer esse um ponto.
Na sexta também não vale ponto. Só vale hoje, quarta-feira, que vai valer esse ponto. Somente hoje, Hoje são 11. Só 11 não, 10. Somente hoje, dia 10, que esse ponto vai valer, tá bom? Como eu disse, é um ponto extra. Por exemplo, se você fez todas as atividades suas e todas as suas atividades somadas dão aí 9 pontos. Com esse ponto extra, você tem 10 pontos. Professora, mas eu fiz tudo, todas as atividades, acertei todas as perguntas da prova, e agora? Eu vou com 11? Não, né, gente? Então, é uma atividade extra. Se você quiser esse ponto extra, você faz. Se você acha que tá de boa, que vai acertar tudo mesmo e não precisa desse um ponto, não precisa fazer. Tranquilo. Beleza? Então, galera, beijos para vocês e até a próxima aula. Bom feriado, bom final de semana. E não temos live essa semana, seria sexta-feira, mas nós temos live segunda-feira. Então, beijos para vocês e até segunda-feira. Tchau, tchau.